Esse é o vídeo número 55 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 261 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Letra B. Diversos modos de se pôr na presença de Deus. Quero explicar-te agora, alma cristã, como pode te transportar à presença de Deus. Esse ato se exerce em parte pelo entendimento, em parte pela vontade. Por meio do entendimento deve-se representar a Deus presente. Por meio da vontade, deve-se unir a Ele, fazendo-se atos de humildade, adoração, amor e semelhantes. Primeiro, tendo-se em vista o entendimento, podemos nos pôr na presença de Deus de diversas maneiras. Número 1. O primeiro modo consiste em nos representar que Jesus Cristo, nosso Salvador, nos acompanha e nos vê por toda a parte. Podemos representá-lo ora neste, ora naquele mistério. Por exemplo, ora como um menino no presépio de Belém, ora como um pobre exilado na fuga para o Egito, ora como operário na oficina de Nazaré, ora como homem de dores, que é condenado à morte como um criminoso, flagelado, coroado de espinhos e pregado na cruz. Santa Teresa aplaude muito esta maneira de se colocar na presença de Deus. Devo, contudo, notar que, se ela é boa, não é, contudo, a maneira melhor e nem sempre é útil, e isso por dois motivos. Primeiro, ela não corresponde inteiramente à verdade, porque Jesus Cristo não nos está continuamente presente ao mesmo tempo como Deus e homem, mas só depois da comunhão ou no Santíssimo Sacramento. Segundo, essa maneira de se pôr na presença de Deus pode dar facilmente ocasião a enganos ou, ao menos, cansar muito a cabeça pelo grande esforço da fantasia. Querendo se servir dela, faça-se, pois, com cuidado, sem se querer representar forçosamente os traços, a cor do rosto ou a fisionomia do divino Salvador. Basta que o julguemos presente em uma figura indeterminada e nos representemos que ele vê tudo o que fazemos. Número 2. O segundo modo de se colocar na presença de Deus é muito seguro e preferível, pois se baseia em uma verdade da fé. Consiste em vermos, com os olhos da fé, a Deus presente em toda parte e nos compenetrarmos vivamente da verdade de que Ele está continuamente conosco e observa todas as nossas ações. Não importa que não o vejamos com os olhos do nosso corpo. Também não vemos o ar, contudo, nem de longe duvidamos de que Ele nos circunda de todos os lados, pois, do contrário, não poderíamos respirar nem viver. Não vemos a Deus, mas a fé nos ensina que Ele nos está continuamente presente. Porventura não enche o céu e a terra. Jeremias, capítulo 23, versículo 24. Diz ele pela boca do profeta: Nós estamos em Deus de um modo semelhante ao de uma esponja no mar, que está circundada pela água e toda impregnada dela. São Paulo diz: Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Ele, que é nosso Deus, diz Santo Agostinho, observa todas as ações, todas as palavras, todos os pensamentos de cada um de nós com tal cuidado, como se tivesse esquecido todas as outras criaturas para nos dispensar toda a sua atenção. Mas Deus não só vê todas as coisas que fazemos, dizemos, pensamos, como também registra tudo, para exigir contas de nós no dia do juízo, e nos recompensar ou castigar segundo os nossos méritos. Este segundo modo de pensar na presença de Deus não cansa o espírito, pois basta excitar um ato de viva fé, dizendo-se interiormente: Ó meu Deus, creio firmemente que estás aqui presente. Pode-se também juntar a esse ato de amor, de resignação, boa intenção e outros semelhantes. Número 3. O terceiro modo de conservar a recordação da presença de Deus consiste em considerar a Deus nas criaturas, que dele recebem seu ser e foram destinadas para o nosso uso. Deus está na água que nos purifica, no fogo que nos aquece, no sol que nos ilumina, na comida que nos sustenta, em todas as coisas que criou para nossa utilidade. Se, por isso, virmos qualquer objeto belo, como um magnífico jardim, uma delicada flor, pensemos que sua criatura se reflete em um fraco raio da infinita beleza de Deus, daquele Deus que deu o ser a essas coisas. Se falamos com um santo ou com um sábio, pensemos que é Deus que lhe comunica uma partezinha de sua santidade ou sabedoria.
Se ouvimos uma música deleitosa, se certos perfumes nos agradam, se comidas e bebidas nos satisfazem, pensemos que é Deus que nos distribui esses dons com o fim de levar nosso coração para Ele por meio dessas coisas, se fazê-lo aspirar às alegrias eternas do céu. Acostumemo-nos, pois, alma cristã, a ver em todas as coisas a Deus, que se nos apresenta nelas, e façamos amiudados atos de agradecimento e de amor, lembrando-nos de que Deus, desde toda a eternidade, pensou em operar tantos milagres de onipotência para ganhar os nossos corações. Apressa-te a amar na criatura o Criador, diz Santo Agostinho, e não prendas o teu coração naquilo que Deus fez, para que não percas, pela entrega de ti mesmo às criaturas, aquele que te criou. Conforme isso, procedia esse grande santo, à vista das criaturas, elevava seu coração a Deus, inflamado em amor, exclamava: céu e terra e tudo que neles existe me clama que eu devo vos amar. Se eu considero o céu, as estrelas, os campos, os montes, queria dizer o santo, então parece-me que me clamam. Agostinho, ama a teu Deus, porque ele nos criou unicamente para que o possas amar. À vista de encantadoras campinas, lagos, regatos ou outras belas coisas, Santa Teresa parecia ouvir as repreensões dessas criaturas, acusando-a de ingratidão para com seu Deus. Santa Maria Madalena de Paz ficava cheia de admiração e inflamada em amor quando tinha nas mãos uma bela flor ou fruta e dizia consigo mesma: Deus, pois, pensou desde toda a eternidade em criar esta flor, esta fruta, para ganhar o meu amor. Um santo homem, chamado Simeão Saulo, costumava bater com seu bordão nas flores e plantas quando atravessava os campos, dizendo: calai-vos, já basta, calai-vos, pois me lançais em rosto que amo pouco a esse Deus que vos fez tão belas por amor de mim e para me atrair a ele por meio de vós. Já entendo o que quereis dizer. Basta, calai-vos. Número 4. O quarto meio, que é o mais perfeito para conservar sempre viva em nós a recordação da presença de Deus, consiste em vermos a Deus em nós mesmos. Não é preciso subir ao céu para achar a nosso Senhor. Precisamos só nos recolher um pouco e o encontraremos em nós mesmos. Quem se representa a Deus na oração como muito distante? Se cria assim uma fonte de muitas distrações. Santa Teresa diz: nunca fiquei sabendo perfeitamente o que era rezar bem, até que Deus mesmo me ensinou o verdadeiro modo de conversar com Ele. Eu comecei então a me aprofundar no meu interior e isso se evidenciou como muito útil para minha alma. Caminho da Perfeição, capítulo 30. Deus está presente em nós de um modo muito diferente do que nas outras criaturas. Em nós mora o Senhor como em seu templo, em sua casa. Não sabeis que vós sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Por isso nos diz o Divino Salvador que Ele, com o Pai e o Espírito Santo, façam entrada na alma que o ama, para aí permanecerem, não um momento, mas para sempre. Se alguém me amar, meu Pai também o amará e nós viremos, faremos nele a nossa morada. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23. Os reis desta terra moram em grandes palácios, mas neles possuem aposentos especiais, nos quais geralmente habitam. Coisa semelhante se dá com nosso Senhor. Ele está por toda parte, sua presença enche o céu e a terra, mas, de um modo especial, habita nas nossas almas, onde se demora com especial gosto, como em outros tantos jardins de delícias. Eu habitarei neles. Assim fala Deus pela boca do apóstolo, e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Ele mora nos nossos corações e é aí que é ser amado de nós e por nós invocado, pois ele está no meio de nós, cheio de amor e bondade, para atender às nossas súplicas, receber provas de nosso amor, para proteger-nos, iluminar-nos, dirigir-nos e comunicar-nos seus bens, para auxiliar-nos em tudo que pode servir para a nossa salvação. Procuremos, pois, avivar a nossa fé nessa verdade e humilhemo-nos diante de tão sublime majestade que se digna morar em nós. Façamos muitas vezes atos de confiança, de entrega de nós mesmos e de amor para com a infinita bondade de Deus. Demos-lhe graças por seus favores. Alegremo-nos com sua glória. Peçamos-lhe conselhos em nossas dúvidas, consideremo-nos muito felizes por possuirmos nele o sumo bem, sem precisarmos temer que poder algum criado nolo possa roubar jamais, ou que ele mesmo nos abandone, a não ser que nós mesmos o expulsemos de nosso coração. Santa Catarina de Sena,
Como ela mesma nos conta, edificou no seu interior uma cela e aí se entretinha sem interrupção em amorosas conversações com seu Deus e Senhor. Aí se indenizava da proibição imposta por seus pais de não se recolher a seu quarto para rezar. E nessa pequena cela encontrou ela muito mais do que poderia achar no seu quarto, desde que deste teria ela de sair repetidas vezes, ao passo que nunca teve de abandonar aquele santuário interior, mas, antes, permaneceu sempre nele cheia de recolhimento e devoção. Falando uma vez Santa Teresa dessa presença de Deus em nosso coração, disse: aqueles que desse modo se recolhem ao pequeno céu de sua alma, onde impera aquele que o criou, podem estar certos que trilham um caminho seguro. Dentro de pouco tempo terão vencido uma grande parte do caminho, caminho da perfeição. Capítulo 20. Número 5. Se me perguntares, alma cristã, quantas vezes no dia deves te pôr na presença de Deus? Responde-te com São Bernardo, de Interior Domo, capítulo 27, que o deves fazer todos os instantes, pois, como não há um momento, diz o santo, em que não gozemos os benefícios de Deus, assim também não devemos deixar passar um instante sem pensar em Deus e lhe testemunhar nossa gratidão. Se alguém soubesse que seu rei sempre pensava nele e em seu bem-estar, certamente haveria de amar ternamente um tal príncipe e nunca se esqueceria dele, mesmo no caso que essa afeição não lhe trouxesse nenhum proveito. Porém, fora de dúvida que Deus se ocupa constantemente contigo e te beneficia sem cessar, ora com inspirações, ora corroborando tua vontade, ora com outras provas de ternura. Não serias talvez réu de uma grande ingratidão se te esquecesses dele, ainda que por pouco tempo. Devemos, pois, nos esforçar para pensarmos na presença de Deus sem interrupção, ao menos quantas vezes nos for possível. Nosso Senhor dirigiu ao patriarca Abraão estas palavras: anda diante de mim e ser perfeito. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. O que quer dizer, procura andar sempre na minha presença e serás perfeito. Semelhante conselho deu a seu filho o piedoso Tobias: meu filho, nunca percas a Deus de vista durante tua vida inteira. Perguntando Dosítio ao seu mestre, São Dorotéu, o que se devia fazer para se santificar, recomendou-lhe também ele que andasse sempre na presença de Deus. Lembra-te sempre, lhe disse, que Deus está ao pé de ti. Dosítio, que fora antes um soldado depravado, seguiu esse conselho e atingiu, em 5 anos, um tal grau de perfeição que foi visto, depois de sua morte, entre os mais santos anacoretas. Segundo, até aqui só falei do ato do entendimento. Quero agora mostrar-te, alma cristã, como tua vontade deve participar nesse santo exercício da presença de Deus. Antes de tudo deves notar que só aos santos, no céu, é dado permanecer sem interrupção diante de Deus em sua incessante visão. Aqui na terra é humanamente impossível se conservar incessantemente na presença de Deus. Apesar disso, devemos tender a isso tanto quanto possível, não com desassossego de ânimo e excessivo esforço, mas com calma e resignação. De 3 modos pode nossa vontade cooperar nesse empenho. Número 1. Primeiramente, podemos elevar o nosso coração a Deus muitas vezes por meio de orações jaculatórias e aspirações amorosas, curtas mas fervorosas. Tais atos se podem praticar em qualquer lugar e a qualquer hora. Seja qual for a tua ocupação, poderás sempre, de tempos a tempos, elevar teu coração a Deus e dizer: ó meu Deus, só vós desejo e nada mais. A nada mais aspiro que pertencer inteiramente a vós. Disponde de mim e de tudo que me pertence como vos aprouver. Sacrifico-me por completo a vós. Amo-vos mais que a mim mesmo. Sacrifico-me por completo a vós. Só quero o que quereis. Por amor de vós, renuncio a tudo mais. Eu vos agradeço todas as graças que me concedestes. Ajudai-me, tende piedade de mim. Dai-me o vosso santo amor. Senhor, merecia arder agora no inferno. Alegro-me com a vossa felicidade. Desejo que todos vos amem. Não permitais que vos seja outra vez infiel. Coloco em vós toda a minha esperança. Quando vos verei face a face, tudo o que eu fizer ou padecer seja por vós. Faça-se em tudo a vossa santa vontade. Há momentos em que, de um modo especial, se deve esforçar para se avivar a fé na presença de Deus, a saber, de manhã, ao despertar, se deve dizer:
Meu Deus, eu creio que estás aqui presente e que estareis ao pé de mim em toda parte em que hoje estiver. Protegei-me sempre e não permitais que vos ofenda diante de vossos olhos, no começo da meditação ou da oração vocal, pois quem reza distraído, diz o cardeal Caracciolo, bispo de Aversa, prova que foi negligente em excitar a fé na presença de Deus, nas tentações contra a santa castidade ou a paciência. Por exemplo, se fores acometido por uma dor veemente, se fores gravemente ofendido ou se um objeto desagradável te cair diante dos olhos, deves então imediatamente recordar-te da presença de Deus, te fortalecer com o pensamento de que Ele te vê. Número 2. Um segundo meio para se conservar na presença de Deus pelos atos da vontade consiste em renovar repetidas vezes, durante o trabalho, a intenção de querer fazer tudo unicamente para agradar a Deus. No começo de todos os teus atos, quer comeces um trabalho, quer te dirijas à mesa, ou à recreação, ou ao descanso, deves sempre dizer contigo mesmo: Senhor, não quero fazer isso para minha satisfação, mas unicamente para cumprir a vossa vontade. Durante a ação mesma, deves te esforçar para renovar a miúdo essa boa intenção, dizendo: Meu Deus, tudo para a vossa glória. Dessa maneira, te conservarás perfeitamente e sem grande esforço na presença de Deus, visto que só o desejo de agradar a Deus já é uma recordação amorosa de sua presença. Será igualmente bom se estabeleceres certos sinais ou ocasiões para te recordares mais facilmente da presença de Deus. Por exemplo, ao bater do relógio, à vista do crucifixo, ao entrares ou ao saíres do quarto. Costumam alguns colocar em seu quarto um sinal especial, que os deve recordar da presença de Deus. Um terceiro meio consiste em empregarmos ao menos alguns momentos para nos recolhermos em Deus, quando nossas ocupações os distraem ou cansam muito. Se teu corpo não resistisse mais, por fraqueza, visto que o esforçaste muito ou jejuaste por longo tempo, não tomarias imediatamente um reconfortante, para que pudesses continuar teu trabalho. Quanto mais, pois, deves assim proceder para com tua alma, quando seu zelo ou amor de Deus diminui, porque ela jejuou por muito tempo, isto é, descuidou-se da oração do recolhimento. Como costumava dizer o padre Alvarez, a alma sem oração deve se sentir incomodada, como uma pedra fora de seu ponto de apoio ou um peixe fora d'água. Por isso, se se passou longo tempo ocupado em trabalhos que distraem, deve-se procurar tomar novamente fôlego na solidão, recolhendo-se em Deus por meio de afetos e orações. A bem-aventurança do céu consiste na visão e no amor de Deus. Nossa felicidade na terra deve consistir igualmente em amar a Deus e contemplá-lo, não face a face, como no céu, mas pela fé, considerando-o sempre presente. Quem assim proceder alcançará uma grande confiança e um ardente amor de Deus, seu sumo bem. Para um tal, começa já aqui neste vale de lágrimas a vida dos bem-aventurados no céu, que sempre veem a Deus e, por isso, não podem deixar de amá-lo. Um tal homem despreza todas as coisas terrenas, porque sabe perfeitamente que tudo mais desaparece em comparação de Deus. Ele começa já aqui na terra a possuir aquele sumo bem que, mais que todos os outros bens, contenta os corações.